Dos assuntos que eu mais tenho me esforçado para viver, porque gosto muito de pregar, é sobre a vida devocional, a vida de oração, empenho para orar. Tenho destacado a questão de você separar-se para estar a sós com Deus, ter um lugar de comunhão, porque isto não era apenas ensinado por Jesus em Mateus 6, versículo 6, quando ele fala sobre entrar no quarto, fechar a porta, mas era uma prática contínua do mestre. Ele, por vez, ia para lugares solitários e ali orava. Existe um mistério para muitos cristãos, o que na verdade para outros tem sido revelado. A produtividade cristã. Alguns cristãos são improdutivos. Para eles, produtividade cristã é um mistério. Mas para aqueles que oram, o próprio texto diz que Deus recompensa publicamente. Haverá progresso, haverá sucesso, porque o nosso sucesso não depende das nossas estratégias, o nosso sucesso não pode e nem vai depender das nossas habilidades comuns ou até algumas incomuns, mas sim de estar conectado com Deus, de estar alinhado com Deus. A oração ela é tão simples que até uma criança pode fazer. Uma criança pode orar, você vê vídeos de crianças orando, é bem simples, mas é extraordinária. Mas às vezes parece tão difícil pelo fato de Satanás desdobrar todo o seu arsenal para impedir, para diminuir a vida de oração daqueles que oram e para impedir que os que não oram entrem neste âmbito sobrenatural de uma vida de comunhão. Mas por vez, nós temos que nos esforçar, nos desdobrar para viver essa simplicidade. Pode ser num lugar como esse, buscando a Deus, se dedicando ao Senhor. Um cristão que ora, dificilmente ele vai se desviar se ele continuar orando, porque se ele pecar, ele vai para a oração, ele vai pedir perdão a Deus e as coisas serão resolvidas pelo sangue de Cristo. Se ele precisa de alguma coisa, ele vai à oração e o próprio Deus diz que atenderia as nossas orações. A questão é não parar, é perseverar. A Bíblia fala sobre orar, mas fala sobre perseverar também na oração, perseverando com toda oração e súplicas. Isso tem que ser algo contínuo. Temos que nos tornar imparáveis no que diz respeito à busca, à oração. Então nós conheceremos a produtividade de um cristão que ora. Tem um lugar para orar. Eu, por vezes, vinha a este lugar aqui. Quando morávamos aqui, no quilômetro 30, aqui era um dos lugares que nós, costumeiramente, vínhamos orar. Uma vez pela manhã, bem cedo, eu me levantei para orar aqui. Fazia um frio muito grande, porque eu queria praticar aquilo que Jesus havia praticado lá em em Marcos 1, o versículo 35, diz que Jesus, bem cedo, já havia se levantado, ia para lugares solitários e ali orava. Como aqui é um baixão, tem um rio ali, e desse lado aqui tanques, não havia esse tanque aqui ainda, que já evoluiu bastante. E nós nos colocávamos aqui e orávamos, buscando ao Senhor. Era um tempo de lutas, um tempo em que havia provisões, né? Porque existe um momento na sua vida que você vai viver provisão. Você vai comer, você sabe que vai comer porque só tem aquilo. No meu caso, eu comi muito cuscuz aqui.
Pense, eu contava os dias, eu ministrava aqui todas as terças-feiras ali para cima ali. Por trás tem uma igreja, uma igrejinha do Surubiju, onde nós tivemos a oportunidade de ministrar numa festividade onde muitas curas poderam ser ali testemunhadas. Uma em específico, uma jovem que usava um colete ortopédico. O colete foi retirado exatamente na mesma hora, foi uma cura instantânea. E várias pessoas entregaram a vida a Cristo naquela festividade. E quando eu vinha para cá eu achava bom porque o Wilson, né, que está até ali, a plantação de limões aqui, e de enxerto, deixava eu pescar aqui nesse açude, né? Nesse açude. E aqui, muito tambaqui. E os que eu pegava, né? Pegava para comer, pegava um ou dois. E eu fazia festa com a minha esposa, comendo tambaqui, né? Porque Deus estava nos testando, Deus estava nos provando, né? A prova de Deus não é para matar a gente, não. É para a gente crescer, para a gente estar pronto para um próximo nível, para receber até algumas coisas que são materiais, mas que sem sermos testados, nós não teríamos condições de nos manter como sendo bênção. Inclusive ontem, aqui, exatamente nesse ponto, uma capivara aqui, ó. Tem muita capivara aqui, gente. Também sucuris, né? Tem capivara. E ela saiu correndo aqui. Pois bem, Deus ele nos prepara no meio das provações para que tenhamos a condição moral, para que tenhamos a condição espiritual de nos manter fiéis a Ele, porque Deus, na verdade, Ele te prova, não é quando Ele tira. A maior provação para um crente, o teste para um crente, é quando ele está na bênção, porque ele é provado ou tentado, vamos dizer, usar o termo mais tentado, a pisar nos menos favorecidos, a se esquecer de onde ele passou. Então, é melhor passar o tempo necessário na provação para depois desfrutar de tempos de bênção, de tempos extraordinários. São coisas materiais, mas isso aproximadamente uns 10 anos atrás, eu morava aqui no quilômetro 30, que foi uma provisão de Deus, um pastor abençoado, pastor Manuel Vitorino. E nós vivemos ali, morávamos atrás da igreja, onde era a secretaria da igreja, um lugar apertadinho, mas cabia eu e a minha esposa lá. E não tínhamos casa praticamente, não tínhamos móveis, nossos móveis estavam estiorados. E 10 anos depois, Deus nos abençoou com uma casa, temos a nossa própria casa, estamos ali num carro, é diferente, são coisas materiais, mas a gente vê o cuidado de Deus, a gente pode ir orando dentro do seu próprio carro, não que não possa orar dentro de um ônibus, mas eu não poderia estar aqui se não fosse de carro particular. Deus começa a criar situações. Hoje, antes eu recebia carona, hoje eu estou dando carona para alguém. Chega um momento que Deus vai te abençoar, mas você não pode olhar para isso. Você tem que continuar olhando para Ele, buscando, andar com Ele, ter intimidade com Ele. Porque se isso veio, foi por causa desta sua busca nos momentos difíceis. Então, já que Ele te proporcionou momentos bons, busque ainda mais. Se relacione com Ele ainda mais. Continue indo para lugares solitários, orando. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa é a chave. A bênção de Deus tem estado conosco. Há muitas outras bênçãos que Deus nos deu, mas não quero me prender a falar dessas bênçãos aqui, e sim de que Deus te prova
para te promover mais para frente e que é importante estar preparado para quando essas bênçãos começarem a fluir na sua vida. O meu anseio é de continuar ganhando almas para Jesus, sendo incendiado pelo Espírito Santo. E já que estamos aqui, né, viemos aqui, trouxemos a nossa Bíblia para meditarmos um pouco na palavra e orar nesse lugar que me traz lembranças muito boas, lembranças maravilhosas da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.